Pois bem, o item 16 do material didático, estamos agora na página 29, o luterano Thomas Müntzer. Bom, por que eu já coloquei aqui, às vezes eu coloco só o nome da pessoa que nós vamos estudar, mas por que eu coloquei luterano? Porque esse homem, Thomas Müntzer, ele era um católico junto com Lutero, tá bom? Ele era simpático a Lutero, Lutero enviou ele para ser pregador e bispo em determinados lugares, ele era um companheiro de Lutero. E o que acontece? Eu falei para vocês na aula, em algumas aulas atrás, sobre os seguidores de John Hus, que eles abandonaram o batismo de recém-nascido, mas continuaram com as crenças católicas, né, de guerra justa, guerra santa, não? Até purgatório não existe sinal de que John Hus tenha abandonado. E os seguidores de John Hus, eles fizeram guerra aos católicos. Eu falei para vocês lá de 1419 a 1434. Eles fizeram guerra aos católicos, uma guerra longa. E até falei para vocês de um filme que eu recomendei, que fez sucesso, um filme retratando essa guerra que os seguidores de John Hus fizeram, tá bom? Porque eles defendiam a teoria da Guerra Santa. Aqueles seguidores de John Hus que fizeram guerra com os católicos, o que aconteceu com eles? A guerra cessou porque a Igreja de Roma fez um acordo com eles, permitindo que lá na Boêmia, na República Tcheca, funcionassem as duas religiões, os dois sistemas, o de Roma e o de John Hus. Só que a Igreja Católica passou um tempo e depois ela enviou um exército e massacrou eles. Os sobreviventes, eles foram para onde? Eles saíram da República Tcheca e foram para uma região da Alemanha chamada exatamente Müntzer, essa cidade onde esse Thomas vai viver, vai trabalhar, enviado por Lutero, tá bom? Enviado por Lutero. E lá, quando ele se juntar com essas pessoas, que eles não batizavam recém-nascido, esses que sobraram daquela revolta, o que eles vão fazer? Eles vão organizar uma revolta armada, e eles são tidos na história como anabatistas, só que eles não eram, na verdade, anabatistas. Eles eram católicos que haviam adotado o batismo de adultos. Essa história. E isso é importante porque vocês vão encontrar historiadores acusando os anabatistas de serem violentos. Mas não eram anabatistas de verdade. Eram os pseudo-anabatistas, é assim que eu os chamo. Tá bom? Então vamos à história. No ano 1520, o padre Thomas Müntzer aderiu à reforma e Lutero o enviou para organizar a reforma na cidade de Müntzer. É aí que ele vai receber esse nome, né? Lá chegando, acabou por se juntar a alguns seguidores de John Hus, que mantinham doutrinas como imagem de escultura, guerra santa e purgatório, mas haviam abandonado o batismo de recém-nascido. Devido às muitas secas, pestes e os altos impostos dos reis e da Igreja Católica, o povo enfrentava grande fome. O povo estava em grande miséria, irmãos. Thomas Müntzer acabou por liderar um novo levante dos seguidores de Hus, que haviam feito guerra aos católicos entre 1420 e 1436. Thomas Müntzer adotou uma visão mais radical que Lutero, de maneira que ele ficou conhecido como aquele que protestou contra Lutero. Bom, eu coloquei, como sempre tenho feito com vocês, procurando citar historiadores, tá bom? Citando aí a obra de um historiador americano, uma obra chamada Comunalismo, que ele procura comunidades na história, no campo, comunidades de camponeses. A obra, ela conta essa história. Eles encontram muitos anabatistas vivendo no campo.
Não? Eles encontram muitos anabatistas. E essa obra comenta sobre esse movimento de camponeses, tá, ok? Que Thomas Müntzer liderou. Veja o que ele diz. A reforma de Lutero, Zwinglio e Calvino, quando surgiu, foi certamente uma revolução, mas foi uma revolução inserida na sociedade, na cultura dominante e no processo geral da história da civilização ocidental. Eu vou ler mais abaixo que ele vai comentar exatamente sobre Thomas Müntzer, porque aqui ele já está comparando, dizendo que Lutero, Zwinglio e Calvino, eles eram políticos. Isso é o que eu falo para vocês verem que eu não sou o único. Isso não é uma novidade que eu estou trazendo para o meio acadêmico, tá, ok? Isso não é uma novidade. Esse historiador americano, ele comenta exatamente sobre isso. Foi um movimento político. Os três eram políticos. Zwinglio, então, ele morre numa guerra, lutando contra católico. Calvino, nós vamos ver, e Calvino ele mandou espiões para invadir a Baía de Guanabara. Os protestantes reformados dizem que os católicos, o Império Português, matou os primeiros missionários protestantes que chegaram aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma piada. É algum problema, né? Eles vieram aqui para espionar a Baía de Guanabara e depois a França invadiu a Baía de Guanabara. Calvino mandou espiões. Aí a coroa portuguesa pegou e matou eles. Eles chegavam aqui, os protestantes chegavam, vamos ler um texto da Bíblia. Mas eram políticos religiosos. Nesse sentido, não existe diferença de Calvino, Lutero, Zwinglio, dos papas. Eles são todos movimentos políticos religiosos. Que isso fique bem claro. Tá bom? Pois bem, o comentário prossegue. Thomas Müntzer era versado em grego, latim e hebraico. Carismático, seus sermões eram concorridos, principalmente entre os camponeses mais pobres, pois Müntzer, apesar de sua cultura elevada, falava como os pobres, do jeito deles, usando inclusive muito do linguajar próprio dos camponeses. Em 1521, ainda como padre católico, adotou várias teses de Lutero. Mais radical que Lutero, no entanto, Müntzer pregava que o cristão não devia estar submetido a ninguém. Lutero só pregou isso no plano espiritual. A novidade de Müntzer foi sua pregação também no campo terreno. Ele pregava a destruição da ordem feudal vigente. Tá bom? Lembrando que a ordem feudal era aquela ordem, né, daqueles que pertenciam ao rei, ao nobre ou à igreja católica. Então, tudo isso era chamado de ordem feudal, né? Todas as terras pertenciam a essas três, reis, nobres ou católicos, ou a igreja católica. Então, se livrar da ordem feudal vigente pela violência, inclusive, e sua substituição por um governo teológico voltado aos camponeses. Então, por que ele defendia isso? A igreja católica defendia essa violência. Mostrei para vocês o Papa Lúcio II, que ele era, inclusive, era um Papa guerreiro, ia para o campo de batalha também. Eles defendiam a teoria da guerra justa. E Müntzer se juntou aos herdeiros da fé do católico John Hus, que defendiam a teoria da guerra justa. Essa era uma doutrina, irmãos. Essa era uma doutrina. O historiador, essa parte eu tirei da obra Católicos versus Protestantes, falando das guerras católico-protestante, em especial da Guerra dos 30 Anos, tá bom? Ele prossegue. Pregando em sua paróquia, Müntzer conseguiu muitos seguidores para a sua causa, principalmente entre os camponeses, porque ele foi para lá, tá bom, como representante do catolicismo na Alemanha. Nesse período, Lutero ainda era católico. Ele ainda não saiu da Igreja Católica. Então, ele chegou na sua paróquia e começou com essas
pregações revolucionárias, né? Sendo que Lutero ele queria guerra contra a Igreja Católica, mas Mantzer, o discípulo de Lutero, falou, não, nós temos que lutar contra a Igreja Católica, contra os nobres, contra os reis, contra todo mundo. E Lutero já vai dizer, não, contra os reis não, contra os nobres não, porque era um rei que estava protegendo, um príncipe que estava protegendo Lutero, né? Tá bom? Então Lutero falou, não, contra os reis não. Como Mantzer vai insistir, aí Lutero vai falar para os reis, vai e mata ele, todos os camponeses. Serão 100 mil mortos, segundo a história. 100 mil mortos. Lutero sabia da quantidade do que estava acontecendo, a quantidade de pessoas. Ele sabia da fome que os camponeses estavam passando. Mas ele falou para os reis, olha, vai lá e mata todos eles. O comentário prossegue. Por causa de suas pregações, foi expulso de um feudo próximo à cidade de Zwickau, em 1520, no que foi seguido por centenas de camponeses. Presos à terra, estes camponeses não poderiam ter saído, o que fez com que o exército do imperador fosse alertado e os camponeses voltaram ao feudo. Tá bom? Nós vamos continuar vendo essa história dessa guerra, e ele vai se juntar a esses anabatistas seguidores de John Hus, esses, melhor chamar, né, esses pseudo-anabatistas, tá ok? Bom, o comentário prossegue. Mantzer uniu-se a um anabatista chamado Henry Pfeiffer nas suas propostas de estabelecer o reino de Deus pela força. Aí eu cito aí novamente aquele historiador americano, Rex Roth, na sua obra Comunalismo. Ele diz: Mantzer passou o outono e o inverno viajando, primeiro para Mulhausen, onde o militante anabatista Henry Pfeiffer organizara a sua Liga dos Eleitos, visando assumir a cidade. O que eles vão fazer é o seguinte, eles vão falar, olha, nós temos que organizar o reino de Deus. Por que eles vêm com essa ideia? Na verdade, essa ideia não era nova. A ideia católica é que eles estavam vivendo o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20, o milênio. Sendo que esse milênio ele tinha começado lá nos dias de Constantino, então foi lá nos anos 300, nós estamos nos anos 1500, eram 1200 anos de milênio, ou seja, o milênio já deveria ter acabado. Tá ok? E eles resolvem o quê? Eles falam, não, nós temos que, então, aquele reino de Deus ali católico está muito ruim. Nós vamos organizar o nosso reino de Deus. Todo mundo queria organizar o reino de Deus. Uma mentira, depois que ela é propagada, irmãos, para você desfazer dela, você precisa realmente de uma iluminação de Deus. Tá bom? Eu, graças a Deus, não fui enganado, vocês não estão sendo enganados, não é porque nós somos bons, não, irmãos, é porque Deus, tá bom, não nos deixou ser enganados. Mas, olha, esses aqui foram enganados, é mais um. Eles acreditavam que eles estavam vivendo o reino de Deus, estavam vivendo o milênio. Lutero também acreditava, tanto que nós veremos, Lutero ele vai dizer que eles já estavam no final do milênio e que as guerras que estavam acontecendo na Europa eram aquelas guerras do final de Apocalipse 20, a guerra de Gog e Magog. Era isso que eles acreditavam. Que Lutero acreditou, ele deixou escritos sobre isso. Tá bom? Então, eles vão visar assumir a cidade, tá bom? E com esse domínio, estabelecer um reino justo como? Dominado pelos camponeses, que eles não tenham que pagar tributo a reis, a nobres, a católicos, que o que eles tiverem vai ficar tudo ali com eles. Era o plano dele. O problema qual é? Ele não conseguiu se livrar totalmente do catolicismo, começando pela teoria da guerra justa, porque ele queria acabar com os católicos, né? O comentário prossegue. Em 1521, Mantzer foge para a região da Boêmia e acabou por seguir a prática de Lutero, pregando protesto nas portas das igrejas. Eu cito aí mais um historiador,
esse Rex Roth, esse historiador americano, que ele diz o seguinte: Münzer foi para Praga, onde recebeu entusiásticas boas-vindas como um dos novos luteranos, sendo convidado a pregar nas igrejas. Mas seus sermões não eram luteranos. Ele não apenas se tornara um chiliasta. Chiliasta é o quê? Vem de chiliasmo em grego, que é um defensor do reino. Tá bom? Aquele que crê no reino. Tá ok? É o significado. Ele apenas, vamos dizer, se tornara um chiliasta. Eu diria que a definição do historiador aqui não é boa. Na verdade, ele já era um chiliasta. Ele já era um defensor do reino. Os protestantes, reformados e católicos até hoje, eles defendem que eles estão vivendo o reino de Deus. O que Münzer está fazendo não é se tornar um chiliasta, é tentar criar um reino melhor, um reino justo para os pobres. É isso que ele está fazendo, né? Então ele diz, apenas se tornar um chiliasta desenvolvido, como também sua linguagem se tornara extraordinariamente violenta, abusiva e grosseira, ao mesmo tempo que reivindicava-se escolhido por Deus para recrutar os eleitos para a luta armada final antes do milênio, devido às condições ultrajantes daqueles dias. Vocês viram como a definição do historiador não é boa? Né? Na verdade, nós vemos na teologia católica e na teologia protestante também vai seguir, eles acreditavam que eles estavam vivendo o reino. Ok? O comentário prossegue. Os sofisticados cidadãos de Praga ouviram tudo isso 100 anos antes e não se impressionaram. Münzer partiu desiludido com os boêmios. Antes de partir, imitando Lutero, ele pregou um manifesto nas portas das principais igrejas, resumindo suas principais ideias, que o guiariam até o fim de sua vida, mas com a violência e a incorrência de sua linguagem, configurando sua característica mais notável. Ou seja, o indivíduo vai ser um revolucionário no puro sentido mesmo da palavra, tá certo? Pois bem, prosseguindo, eu cito aí agora um outro historiador, aquele historiador que eu falei para vocês, Vanden, da obra Católicos versus Protestante, no título dele, versus Evangélico, a Guerra dos 30 Anos. O comentário, aí ele diz, em 1524, a situação de miséria dos camponeses se agravava. Ocorreram tumultos em diversos feudos no país. As péssimas colheitas deste ano causaram desabastecimento de alimentos até em algumas cidades. Aproveitando-se de alguns tumultos, Thomas Münzer, no oeste da Alemanha, inicia uma pregação violenta contra as autoridades e incita os camponeses a invadirem os quartéis onde armas se encontravam, e a destruir castelos e assassinar nobres. Pois o reino de Deus na terra iria, com estes atos, segundo Münzer, ser apressado. Centenas de camponeses atendem ao apelo e invadem castelos de senhores feudais, destruindo-os. O movimento se alastra. Os camponeses revoltosos invadem feudos, destroem castelos, assaltam quartéis, tomam armas e o número deles aumenta. Eu disse para vocês, veja, começou lá em 1520, quando ele foi mandado para Münzer. Dali ele foi para Praga, depois voltou para a Alemanha e já agora em 1524, com a fome e a necessidade do povo, ele ficou mais violento. Ele viu essa é a oportunidade de fazer a revolução. E o povo atendeu, porque aí, vamos dizer, o povo acredita no líder religioso. Essa é a questão perigosa, né? Até o herege começa a pregar heresia, o povo acredita. E era uma necessidade do povo, e
era uma pregação que fazia sentido, né? Jesus veio para os pobres e agora os pobres estão servindo a esses papas, a esses reis, esses nobres que só querem enriquecer e viver no bem bom. Mas o reino é nosso. E o povo pegou essa mensagem e nós veremos o resultado. Serão 100 mil mortos, irmãos, para vocês verem o tamanho da revolta. E essa revolta, ela é na Alemanha. Essa revolta era na Alemanha. Eu digo o seguinte, irmãos, nós não podemos descartar a possibilidade, né, de algum anabatista verdadeiro, tá bom? Ele ter se desviado. Porque se você for pensar na tua igreja, você vai ter ali cristãos e cristãos. Você vai ter pessoas ali que, se surgir uma perseguição no Brasil, vamos falar aqui hipoteticamente, né, irmãos? Não estou falando de política, de nenhum governador, prefeito que vai fazer isso. Pelo amor de Deus, mas só estou dizendo, vamos dizer que acontecesse no Brasil, como acontecia, né, no Império Romano, ou nessa época ali dos protestantes, deles, por exemplo, quererem começar a controlar a igreja, ou surgiu uma fome muito grande, né? Nós sabemos que cristão não mata, mas você tem na sua igreja, tem cristão de verdade, tem pessoas que estão em processo de libertação. Que essas pessoas, se verem o filho dele passando fome, o que ele vai fazer? Ele vai partir para a violência. Então, por isso que eu não descarto a possibilidade de pessoas que estavam numa igreja anabatista verdadeira, que aqui na Alemanha eles eram chamados de gazares, né? Ele ter se juntado a esse grupo. Porque esse sentimento de fazer justiça, às vezes está... é normal no ser humano, tá bom? Então, não é impossível que isso tenha acontecido. Eu comento abaixo. Mantzer seguia o conceito católico que afirma o reino de Deus estava sendo implantado desde Carlos Magno, né, que era o conceito novo que eles fizeram, né, criando o Sacro Império Romano Germânico. Segundo essa lógica, o revolucionário Mantzer queria apressar a implantação do reino de Deus. Faltavam 300 anos na interpretação deles para terminar o milênio de Apocalipse 20 e concluir a implantação do reino de Deus, né? Os católicos, a princípio, pregavam desde Constantino, mas só que aquele reino de Deus de Constantino caiu. Falei para vocês, caiu no ano 476, Roma caiu. Quando foi no ano 800, o Papa resolveu fazer um novo reino de Deus, no ano 800, com Carlos Magno. E esse reino de Deus agora terminaria no ano 1800, tá bom? Então, aí só para mostrar para vocês a grande confusão que era, né? Bom, eu coloco aí abaixo para vocês mais um comentário, tá bom? Do historiador Vanderlei Pereira, no site de Alnet. Ele diz o seguinte: Thomas Mantzer invoca as escrituras para defender uma guerra santa, para exterminar os ímpios, inclusive governantes e magistrados que não atendessem ao chamado divino. Já os anabatistas de Zurique rejeitavam os governantes seculares, bem como toda a sociedade corrompida pelo pecado, mas não proclamavam a guerra santa. Ao contrário, eram pacifistas. Então vocês estão vendo? Haviam anabatistas e anabatistas. A história chama esse grupo que se juntou a Thomas Mantzer de anabatistas? Sim, mas a origem deles é John Hus, o católico. E os seguidores dele defendiam a teoria da Guerra Santa. Então esse historiador que fala claramente, olha, tinham anabatistas que não participavam de guerra, eles eram pacifistas, tá ok? O comentário prossegue. O que desejavam era uma separação da abominação, como aparece na confissão de Cheletem. Nós vamos ver essa confissão. Foram alguns protestantes que adotaram a fé anabatista e adotaram de verdade.
tá bom? Adotaram a fé anabatista verdadeira. Foram batizados por um valdense, tá bom? E esses, eles foram para o lugar de morte pregando o evangelho. E eles criticaram Thomas Müntzer. Eles falaram, não, cristão não pega em armas. Cristão não mata. Nós somos, a expressão que eles vão usar, nós somos ovelhas no meio de lobos. E ovelha não mata. Tá bom? O comentário prossegue. Não deveriam associar-se aos impuros. Portanto, não participavam de nenhuma questão relacionada a assuntos cívicos ou políticos. Ou seja, tinham anabatistas que, além deles não pegarem armas, eram pacifistas, tá ok? Eles não queriam ligação com o Estado. Tá bom? Eles eram apolíticos. Quem conheceu, por exemplo, a Assembleia de Deus, eu fui criado na Assembleia de Deus, e então eu cito a Assembleia de Deus como exemplo. Na década de 70, na década de 80, a Assembleia de Deus não queria nem ouvir falar de político. Com o tempo foi tendo uma mudança, essa mudança, nós temos que ter sempre um limite dessa mudança. Não é pecado o cristão se candidatar na política. Mas se a política começar a influenciar na igreja, querer influenciar na igreja, como era nessa época, até de determinar quem seria o líder dessa ou daquela igreja, aí acabou. Então, por isso que os anabatistas estavam separados da política. Veja o que os historiadores, esse historiador continua falando sobre esses anabatistas pacifistas. Ele diz, recusavam-se a portar armas ou assumir cargos no governo. Tá bom? Não pagavam tributos de guerra e não faziam juramentos. Eles pagavam os tributos normais, mas não, vamos pagar uns tributos para a guerra. Não, isso aí nós não participamos não, então certo. O resultado foi um credo político totalmente antipolítico. Nem queriam destruir as autoridades seculares como os profetas de Zical, nem queriam submeter-se a essas autoridades, como era a tendência de Lutero e de Zwinglio. Tá bom? Então, lembrando, isso aqui é bom citar historiadores para vocês verem, né, que o que eu estou falando não é uma novidade. Sempre existiram cristãos, tá ok? Que eles não pegavam em armas nem para se defender. Essa é a verdade da história. Ok? O comentário prossegue. Thomas Müntzer era um luterano que pode até ter participado de algum grupo anabatista em algum momento da sua vida, mas jamais se converteu à fé anabatista, que era com certeza a verdadeira fé cristã. Nesses dias da Reforma Protestante, era a verdadeira fé cristã nesses dias da Reforma Protestante. Também temos que reconhecer que não é impossível que algum irmão anabatista tenha se desviado ao ouvir os discursos do luterano Müntzer. Mas o fato é que os anabatistas eram caracterizados pela não resistência. Porque está escrito, não resistais ao ímpio. Por isso que eles são classificados, né, assim, né, que eles praticavam a não resistência. E aqui eu vou mostrar diversos historiadores que definem eles assim. Eles realmente praticavam a não resistência. Era necessário que Lutero se posicionasse sobre o confronto, esse confronto desses camponeses, né? Então ele escreveu uma obra intitulada Contra os Camponeses Assaltantes e Assassinos. Irmãos, assaltantes não, eram os reis, os nobres e os católicos que cobravam impostos absurdos. Todos esses camponeses, eles eram obrigados a pagar impostos a reis, nobres e católicos. E tendo seca, então, também períodos em que tinham peste, porque eu falei para vocês, a peste negra, ela continuou se repetindo. Nesse período ainda tinha resquício da peste negra. O povo sofrendo muito. Tá ok? O povo sofrendo muito.
Então, era um assalto que se fazia ao povo, aqueles impostos absurdos. Tá bom? Os impostos chegavam a 25%, que reis normalmente cobravam, alguns cobravam 20%. Por exemplo, os portugueses aqui no Brasil cobravam 20%, né? Vocês já ouviram a expressão o quinto dos infernos? De onde que vem essa expressão quinto dos infernos? Quinto é 20%. Era o que a coroa portuguesa cobrava no Brasil. Então, quem vinha para o Brasil, normalmente eram dadas terras imensas para a Igreja Católica, tá bom? Ou foram criadas as capitanias hereditárias. Então, quem vinha para cá, ele vinha também para trabalhar na terra de um nobre. Ele tinha que pagar imposto para os nobres, para a coroa portuguesa e para a Igreja Católica. E quem criou essa expressão quinto dos infernos foi, segundo a história, Tiradentes. Foi pelo menos o primeiro que eu ouvi usar essa expressão, né? Mas é o imposto de 20%. Então ele escreveu essa obra onde defendeu a repressão violenta aos camponeses que acompanhavam Muntzer. Bom, eu cito esse mesmo historiador americano, Rex Roth, que não é, vamos dizer, um evangélico, é um historiador escrevendo sobre camponeses na história. Ele diz, ele cita o que Lutero escreveu, né? Tá bom? O que Lutero escreveu sobre esses camponeses, como eles deveriam ser tratados. Só há uma maneira do senhor povinho fazer sua obrigação, disse Lutero, constrangendo-o pela lei e pela espada, prendendo-o em cadeias e gaiolas, da mesma forma que se faz com bestas selvagens. Melhor a morte de todos os camponeses do que a morte dos príncipes. Estrangulem os rebeldes como fariam com cães raivosos. E quando a rebelião foi suprimida através de um massacre total, Lutero disse que todo o seu sangue recaia sobre mim, procedendo uma justificação teológica à nova servidão. Que absurdo, né, irmãos? Que absurdo. Então, as pessoas, se você for estudar numa faculdade aí luterana, protestante, e aqui eu vou ser antiético, né? Fosse estudar na FAECAD, a Faculdade das Assembleias de Deus, tinha luterano dando aula lá, tinha protestante dando aula lá, tá ok? Você nunca vai estudar essas palavras de Lutero. Você vai estudar outras explicações doutrinárias de Lutero. Essas eles não vão estudar, eles omitem mesmo. Tá? E outras coisas que nós vamos estudar, como que Lutero tratava, por exemplo, os judeus. Ele também defendeu a morte dos judeus. E isso é fato na história. Adolf Hitler, ele mesmo disse que ele se inspirou em Lutero para poder perseguir os judeus. O comentário prossegue. A atitude de Muntzer, esse pseudo-anabatista, resultou em 100 mil mortos entre os camponeses e gerou perseguição para os verdadeiros anabatistas. Eu estou mostrando para vocês historiadores, e são muitos, que eles dizem, existiam os anabatistas que eram pacifistas, defendiam a não resistência. Esses anabatistas vão sofrer junto com esses de Thomas Muntzer. Por quê? Porque eles vão espalhar pela Europa, católicos e protestantes, vão espalhar pela Europa que todos os anabatistas eram violentos. E é uma mentira que a história comprova. Por décadas, governos acusaram os anabatistas de potenciais revolucionários, comparando-os a Muntzer, quando, na verdade, este era protestante e não anabatista. Uma clara injustiça da história que precisa ser corrigida. Tá bom?
E esse mesmo historiador, Rex Hutt, na obra Comunalismo, ele diz: durante os 4 anos que se sucederam após a queda de Munster, os anabatistas passaram a ser caçados como nunca. Eles já eram perseguidos anteriormente. Veja, isso aqui não é um historiador cristão, não, tá bom? É um historiador secular. Mas a história comprova, os anabatistas sempre foram perseguidos. Eles já eram perseguidos anteriormente. Agora, protestantes, católicos e quase todos os estados da Europa Central se uniram para exterminá-los. E isso não era uma tarefa pequena. Presta atenção no que esse historiador vai falar, irmãos. Havia um número significante de anabatistas na Suíça, no Tirol austríaco, no lado italiano dos Alpes. Deixa eu dar uma pausa aqui. Nesses 3 casos que eu falei para vocês, lembre-se, a Áustria, tá bom? A Suíça e a Itália, junto com a França, fazem parte daquelas cordilheiras que separa a Itália do resto da Europa. E eu falei para vocês que ali era o centro, era o principal esconderijo dos anabatistas. Olha o que esse historiador está mostrando, tá bom? Eles, havia um número significativo deles nessa região, e prossegue. Na Morávia, Silésia, Danzig, Polônia, sudoeste da Alemanha e a Baixa Renolândia, o Vale de Rhône e Picárdia na França, que a França fazia parte também, e na Bélgica e Países Baixos, onde até a chegada do calvinismo e a luta pela libertação do império, o anabatismo era adotado como a principal vertente. Quando o calvinismo chegar na Holanda, irmãos, eles vão perseguir os anabatistas ferozmente. Tá bom? Essa é a verdade da história.